convidados e convidadas, é um prazer recebê-los aqui esta noite. Antes de apresentar o palestrante, que é o Mauro Silveira, eu queria fazer uma breve apresentação do projeto, o Expolivro Paixão pela Leitura. Quem somos? O Expolivro é um projeto de caráter cultural, social e espiritual, que visa estimular a paixão pela leitura. O Expolivro é um projeto social que consiste em um caminhão-biblioteca. Nem parece ser uma carroceria de caminhão, mas vocês estão dentro de uma carroceria de um caminhão. Uma carreta, né? Totalmente adaptável. E esse projeto, ele consiste em 3 dessas carretas, uma para a região sul, outra para a região sudeste e outra para o norte. O objetivo é visitar todas as cidades do país. É uma carreta itinerante. Consiste de uma biblioteca, uma livraria e um espaço multicultural, com apresentação musical, contação de história, teatro infantil, palestras. Então sejam bem-vindos e hoje nós teremos uma palestra. E esse projeto ele teve uma iniciativa em 1991, a princípio com um ônibus. E ao final da palestra vocês vão conhecer um pouco mais da história. Aí a minha direita e a esquerda de vocês tem um pouco da história. Então, em 1991, iniciou com um ônibus que viajava nas cidades apresentando esse projeto. Então, um projeto maravilhoso, né? Fiz a apresentação de quem nós somos, desse projeto. Agora o propósito. O propósito que ele é mais importante, né? Dados do Instituto Prolivro, como o brasileiro lê em média 2 a 3 livros por ano. 30% da população nunca comprou um livro. E 66% da população não pratica o hábito da leitura. Então, esse projeto ele visa restaurar o hábito da leitura, motivando, né? Incentivar o hábito da leitura contribui diretamente com o desenvolvimento cultural, social e espiritual. Mas queremos ir um pouco além. Em 1998, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela definiu que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. A base do conteúdo de nossa literatura cristã, a base do conteúdo de nossa literatura é cristã. E temos livro para toda a família. Queremos ser um colaborador da saúde espiritual e transformação das pessoas por meio de uma leitura saudável. O plano que Deus tem para a vida de cada pessoa é apresentado por meio dos nossos livros, que têm a base cristã, sobretudo a Bíblia. Cremos que é a leitura da Bíblia e de livros espirituais capaz de transformar vidas, famílias e, consequentemente, uma sociedade. Então, esse projeto ele tem o apoio da editora Árvore da Vida, do IVPT, que é Instituto Vida para Todos, tem o apoio do Bucafé e tem o apoio do Grupo Musical 288. Então, como eu disse, é uma carreta adaptável para biblioteca, livraria e espaço cultural, onde nós temos palestra, contação de história, apresentação de teatro infantil. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo o palestrante Mauro Silveira. Ele é de Belo Horizonte, a formação dele é economia, é empresário, e o mais importante, é um servo de Deus, um ministro a serviço do reino de Deus nesta terra. Uma salva de palmas para ele. E nós vamos assistir, nós vamos ouvir essa palestra, Sala de Guerra, uma palavra aos líderes. Fique à vontade, Mauro. Obrigado. Eu vou sim. lá.
Amém. Eu vou só remanejar aqui. Vou tirar daqui para me ganhar um espaçozinho. Primeiramente eu queria agradecer aos irmãos, né, a oportunidade de estar com todos nós juntos, né. É uma grande honra para nós sabermos que nós estamos participando juntos com os irmãos, cada um de nós aqui participando desse grande projeto. Na verdade, o intuito desse projeto é cuidar das pessoas. É um caminhão, tem palestra, tem isso, tem muitas coisas, né? Muita atração, tem literatura saudável. Mas o objetivo do nosso coração e o objetivo do projeto que está no coração dos irmãos, que o Senhor colocou no coração dos irmãos, é para que as pessoas sejam cuidadas. Nós sabemos que nos últimos tempos, né, vinham tempos difíceis, não é assim? Todo mundo sabe o que anda acontecendo em toda a terra. Guerra, rumor de guerra, guerra na Ucrânia, instabilidade nos países, fome, né? Muita fome, segurança alimentar no mundo está cada vez pior, se bem que o Brasil está, né? Não sei porquê, mas parece que o Senhor está nos abençoando, né? Nossa segurança alimentar cada vez mais melhorando, nossa segurança energética também cada vez mais firme, energia limpa, alimentação abundante na produção nos campos, enquanto o mundo inteiro, você pega a Ásia, você pega a Europa, e nós não sabemos por quê. Existe uma agenda, né? Uma agenda que nós não sabemos exatamente como ela funciona, mas nós sabemos que existe uma agenda. E essa agenda ela visa destabilizar toda a Terra. Mas a nossa agenda é outra. Nossa agenda é uma agenda de vida. É uma agenda de produzir alegria, produzir shalom. Não sei se vocês já viram o que significa shalom no hebraico. Se você fizer uma tradução simples, significa paz. Mas se você ver na raiz da palavra, shalom é muito mais do que simplesmente a paz. Shalom significa paz, segurança, conforto, alegria, sustento, relacionamento, bom relacionamento, e tudo que há de bom dentro do coração de Deus está dentro da palavra shalom, que significa paz. Então o que o Expo Livre está fazendo aqui é isso, promovendo a paz, promovendo shalom, né? E quem não quer paz? Né? Todo mundo quer paz, né? As pessoas elas pagam por isso, né? Mas nós temos a paz de maneira gratuita, né? Basta nós tocarmos na vida de Deus, buscarmos o Senhor, buscarmos a palavra com sinceridade no coração, que nós vamos encontrar essa verdadeira paz. A verdade absoluta, existe um termo aí no mundo que diz que não existe verdade absoluta. Eu sou o que eu quero ser, não é assim que o mundo prega? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Não. Mas nós cremos que existe uma paz verdadeira, absoluta, que chama a palavra de Deus. Amém. Não é assim que todos nós aqui cremos, que nós todos aqui cremos no Senhor e já recebemos do Senhor. Mas nós bem sabemos pela nossa experiência que a verdadeira paz, ela existe. A verdade, a única verdade absoluta está na palavra de Deus. Amém. Né? Que é o próprio Senhor. Né? Então, irmãos, os irmãos me pediram, nós lá na nossa região metropolitana, nós cuidamos da igreja. Eu moro em Nova Lima, morava em Belo Horizonte, estou em Nova Lima porque é perto, né? Mudei para lá, mas é tudo junto, né? E nós cuidamos das igrejas na região metropolitana, que são 12 igrejas. Então alguns irmãos, nós cuidamos, além da igreja de Nova Lima, nós estamos sempre cuidando dos irmãos, visitando os irmãos e falando a palavra e vivendo a vida da igreja com eles. Né? E nós somos convidados hoje para falar sobre esse livro, chama Sala de Guerra. O que é esse livro? Esse livro, como que ele nasceu? Por que ele nasceu? Cada livro que vocês verem aqui tem uma história. A história desse livro aqui é muito interessante. Foi em fevereiro e março desse ano, os irmãos em Sumaré, lá na Estância Árvore da Vida, é um local onde nós nos reunimos para
ter as conferências internacionais, onde então os irmãos de toda a terra vão para lá. Então os irmãos da Ásia, da Europa, da América do Norte, Central, América do Sul, vai todo mundo para lá. E ali nós temos comunhão. As igrejas da terra têm comunhão. Então, o que é que nós resolvemos? O que é que nós conversamos nessas reuniões? Qual é o nosso objetivo nessas reuniões? É fazer, Senhor, o que é que nós podemos para cooperar com o Senhor, já que o final está próximo e nós somos os trabalhadores da última hora. Não é assim? Ninguém tem mais dúvida que o Senhor está às portas. Então nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Então a nossa pergunta é na nossa reunião: Senhor, o que nós vamos fazer? Nós não queremos mais ficar sentados aqui. O Senhor, quando andou aqui na terra, ele não ficava na casa. Ele ficava nas ruas pregando o Evangelho. Não é assim? O Senhor ia para a rua. Os comportores estão na rua. O que eles estão fazendo? Pregando o Evangelho do Reino. Pregar o Evangelho do Reino significa chegar e cuidar das pessoas. Né? Por uma simples pergunta: posso orar por você? Se alguém te abordar e falar assim: posso orar por você? O que quiser falar? Claro. Né? Aí os irmãos oram por você e a partir dali, né, o Senhor abre, né, vai abrindo as janelas das possibilidades, né, para nós tocarmos na verdadeira paz. Então, nessa reunião nesse fevereiro, estavam lá os cooperadores reunidos para ver: Senhor, fala para nós. E aí um sentimento muito forte dos irmãos, né, e que ali naquela hora era como que se os generais de Deus estivessem reunidos na terra para traçar toda a tática, né? Todo o plano de guerra para poder alcançar o reino, para dominar o reino. Por que isso? Nós sabemos que existe uma guerra entre os reinos, não é isso? Nós temos o reino do império das trevas e o reino do Filho do seu amor. A nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta não são contra as pessoas, contra governo A, contra governo B, contra isso. Não. O Senhor ama todos os homens. O Senhor espera que todos os homens sejam salvos. A nossa luta, irmãos, é nas regiões celestiais. Contra os principados e os poderes, não é isso? Contra Satanás e os seus seguidores. Só que nós não estamos diretamente com eles, nós estamos aqui na terra. Então, a primeira coisa, nós temos um poder da oração da igreja, que o Senhor confiou para nós. Dar-te-ei as chaves, não é isso? Do céu, do reino, né? Na verdade é do reino. O que ligar na terra terá sido ligado. O que desligar terá sido desligado. Então o Senhor deu para nós essa condição de lutar. Mas nós não lutamos somente com oração. A palavra é a espada. Não é assim que fala lá? Tomai toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É uma vestimenta onde eu, como um guerreiro, vou me preparar dela para poder conquistar o reino. E o reino é conquistado por esforço. Desde a época do João Batista até os dias de hoje, o reino é conquistado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Então nós vamos usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, que é um comportamento, o escudo da fé e as sandálias da preparação da pregação do Evangelho. Então, com essa armadura, naquele dia, nessa reunião com os irmãos ali em Sumaré, eram em torno de, acho que 100 irmãos, mais ou menos 100 irmãos, 100 e poucos irmãos. Né? O Senhor falou muito forte para eles, que o Senhor está às portas. E nós não podemos trabalhar e agir mais de uma maneira como nós víamos trabalhando, né? De uma maneira tradicional, passos lentos. Né? O Senhor falou para aquele dia, para os irmãos, para que cada um deles pensasse fora da caixa. Pensasse fora do comum, fora do comum. O que é que nós podíamos fazer para que o Evangelho pudesse avançar com muito mais velocidade? O que o Senhor precisa para ele voltar? Porque eu imagino, e os irmãos imaginaram, que o Senhor pode voltar a qualquer momento. É uma decisão do próprio Deus. Né? Mas para que isso aconteça, a igreja e os irmãos precisam estar edificados. Alguma coisa tem que estar pronta aqui na terra, para que isso aqui sirva de estrado para os pés do Senhor. Amém. Então nós entendemos pela palavra que o Senhor quer é que nós, os seus filhos, preguem o Evangelho do Reino. E será pregado o Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Então virá o fim. Quem determina o fim não são as coisas lá fora. Né?
Não são os acontecimentos no mundo. O que determina a volta do Senhor chama-se Evangelho do Reino, ser pregado em toda a terra habitada. Então o Senhor conta conosco, com cada um de nós. Não somente para os líderes, esse dia lá, essa palavra foi falada aos líderes especialmente. Mas uma vez falada aos líderes, os líderes das igrejas precisam pegar essa palavra, transformá-la em algo palatável, algo acessível aos irmãos, para que todos participem, sem exceção. Para que todos participem, né, dessa guerra maravilhosa, né, que é tomar o reino para o Senhor. Então, esse dia lá, os irmãos ficaram tão assim, com o coração queimando e pensaram assim, pô, essa palavra não pode ficar só para nós. Nós precisamos só escrever em livro e passar para os irmãos. Porque eles viram que a luta era muito grande. Né? Não é somente 100 irmãos, um grupo pequeno de irmãos que pode levar a cabo esse ministério, que pode levar a cabo essa vontade de Deus. O Senhor precisa dos homens em toda a terra. Em toda a terra, nós precisamos de embaixadores pregando o Evangelho do Reino para que o Senhor possa voltar. Não é assim? Só que nós, se olhamos para nós aqui, quanto nós somos aqui? E olha lá para fora na cidade. Poxa, Senhor, são tão poucos. Como é que nós vamos trazer o Senhor de volta com tão pouca gente? Mas lembra, a questão não é essa, nós não podemos olhar para isso. Nós temos que olhar para o Senhor e ser fiel com respeito à palavra. Vocês lembram do muro de Jericó? Era uma coisa meio estranha, né? Assim, a princípio, aos olhos humanos. Eu sempre ilustro, trago comigo essa figura da queda dos muros de Jericó. É como derrotar um reino, correto? Eles derrotaram aquele, né? O que o Senhor falou para o povo fazer? Ficar 7 dias marchando. As famílias, né? Não eram só os homens, as famílias, né? Marchando durante 7 dias. E calado. Sem falar nada, sem dar um pio. Então ali o Senhor testou neles uma única coisa, chamada unanimidade e coordenação. Então eles tinham que andar um ao lado do outro, e se você anda em círculo, né, um círculo completo, andando junto, trocar em círculo, significa que você precisa de cadência, senão um esbarra no outro, tromba, para. E o silêncio é para que o Senhor pudesse falar, para que o Senhor pudesse fazer todas as coisas. Então ali o Senhor trabalhou a unanimidade deles. No 7º dia tocou a trombeta e o Senhor falou para ele, agora ninguém, agora pode falar. Só que é o seguinte, todo mundo grita a uma só voz. E todo o povo a uma só voz gritou e os muros caíram. Então o Senhor testou eles, a unanimidade, ficarem calados e ser unânimes e ter uma só voz. Não é parecido conosco hoje? É como se nós estivéssemos rodeando Jericó. Tão pouca gente. Mas nós aqui, tão pouca gente, vamos trazer o Senhor de volta, vamos pregar o Evangelho em toda a terra habitada. Nós somos tão poucos, Senhor. Mas o Senhor fala, né? Ó pequenino rebanho. Ó pequenino rebanho. Eu vou falar para os irmãos. Ó pequeninos irmãos, né? Nós somos poucos, somos pequeninos. Quem somos nós? Agradou-se o Senhor, né? A lhe dar o reino. O Senhor quer nos dar o reino, é para nós, para aquele que se compromete. Hein? O agrado, o Senhor se agradou porque eu não sei. Né? O Senhor olhar para mim, Senhor, para mim o Senhor quer dar o reino? Para os irmãos, por quê? Nós não sabemos. Mas agradou o Senhor dar para nós o reino. Por quê? Porque nós nos comprometemos em buscar o Senhor, buscar a palavra e pregar o Evangelho do reino. Aí o Senhor vai dar o reino para nós. Tá? Então, independente do que nós vamos fazer na terra, não vamos ficar preocupados se nós vamos dar conta ou não. Vamos fazer a nossa parte. Se cada um creia, né, que quem vai fazer a obra é o Senhor, não sou eu. Quem edifica o corpo de Cristo é o Senhor. A igreja é minha ou é sua? A igreja de Deus que está na cidade de João Molevade. Quem é a igreja? São todos os irmãos que creem no seu nome e receberam o Senhor. É o corpo de Cristo. Né? Então, irmãos, avançando um pouquinho, por isso eles chamaram sala de guerra, porque ali eram os generais pensando em como conquistar o reino e traçar toda a tática, né, toda a estratégia para poder alcançar o reino. Então, saiu esse livro, graças a Deus. Eu queria sugerir para vocês depois não deixar de ler de forma alguma esse livro. Vai nos ajudar bastante na nossa vida com o Senhor e na questão do pregar o Evangelho, estar uns com os outros e ser unânimes, tendo um só pensamento, um só sentimento de alma, um só coração. Amém. Isso traz o Senhor de volta.
né? Então, o assunto do livro, ele fala sobre a edificação da igreja, né, do corpo de Cristo, que são todos aqueles que creem no seu nome, né, e a guerra entre os reinos, o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor, né? O reino, na verdade, é a igreja, que é o seu corpo, que é o seu edifício. E ele fala também do relacionamento entre os súditos, somos nós, né? São os seus filhos, o relacionamento entre um com o outro. E depois ele fala dos trabalhadores da 11ª hora, que são esse povo se relacionando, servindo na vinha. Como servir na vinha? Né? É isso aqui que nós estamos fazendo, estamos servindo na vinha, né? Ouvindo a palavra, falando a palavra, distribuindo a literatura saudável, os irmãos na rua pregando o evangelho e por aí vai, né? Amanhã nós vamos ter um teatro da Luva Lulu que prega o evangelho, né? Domingo, né? É domingo. Então o tema desse livro basicamente é isso, né? Então a importância dos líderes, o relacionamento entre eles e o papel dos líderes junto com os irmãos, edificando como trabalhadores da 11ª hora. Vamos ler lá um pouquinho lá em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, ele fala, 16 de 13 a 19, tem ali é como se nós tivéssemos, o Senhor veio, começou a andar ali com os discípulos, começou a fazer a sua obra, mas em Mateus 16 o Senhor vira a chave. O Senhor fala a que veio. Porque até então ninguém sabia o que o Senhor estava fazendo direito, os discípulos, né? Pô, esse é um bom homem que veio curar as pessoas. Esse é um bom homem que veio amar as pessoas. Ele veio trazer alegria para os homens, né? Mas ali em Mateus 16 o Senhor dá uma virada, ele fala, além disso o Senhor fala muitas outras coisas, né? O Senhor fala o propósito eterno dele, que na verdade era edificar a sua igreja. Então a palavra é igreja, né, irmãos? Igreja significa nós, eclesia, assembleia dos chamados, né? os que creem no seu nome. O Senhor, quando ele veio, ele fala em Mateus 16, é a primeira vez que ele fala. Então lá eu vou ler um pedacinho para os irmãos, lá 16, 13, fala: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou: por que Cesareia? Porque Cesareia era um lugar longe da esfera de Jerusalém, é um lugar de paz, onde ele podia falar com mais intimidade aos seus, como uma reunião dessa aqui, né? Perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas aí ele falou: e vós? Continuou ele: quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro, disse. Aí o Pedro teve ele teve um insight, né? O Espírito de Deus revelou no coração de Pedro. Que de onde Pedro tirou isso, né? Aí o Pedro fala: então, disse Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, irmãos, eu creio que o Senhor teve uma alegria muito grande, né? Porque eles começaram a perceber quem era ele. Ele não era somente um homem que vinha fazer milagres, mas era o Filho de Deus. Era o ungido, era o escolhido de Deus, né? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Senhor que revelou, homem nenhum contou isso para ele. Aí nessa hora, irmãos, o Senhor se encoraja e fala assim: bom, já que Pedro recebeu essa revisão do Pai, me falando quem eu sou, agora eu vou falar para Pedro uma outra coisa, vou revelar uma outra coisa para Pedro. Aí ele fala para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, se referindo a ele, edificarei a minha igreja. Então a igreja é do Senhor, não era do Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Aí o Senhor dá autoridade para nós, para as igrejas, né, para os seus filhos, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Daí, irmãos, a palavra igreja aparece a primeira vez aqui. O Senhor começa a fazer essa revelação para Pedro e aí mostra para eles, falou: olha, em outras pessoas, vocês precisam edificar a igreja.
Né? Em outras palavras, eu vim aqui, não foi só para curar o homem, para salvar o homem. Eu vim aqui, na verdade o Senhor veio. Para que o Senhor veio, irmãos? Para edificar a igreja. Não foi isso? O Senhor veio aqui para ter a esposa, para edificar a sua esposa. É como o Adão, é como o Senhor fez no homem o sono de 3 dias e do lado tirou a costela, e da costela ele fez a mulher, ele a trouxe. Assim foi a igreja. O Senhor morreu, ressuscitou no 3º dia, do lado do Senhor que foi aberto pela lança, saiu sangue e água. Amém. Dali é o material para a edificação da igreja. Amém. O sangue que nos perdoa de todo o pecado. E a água é a vida, é a edificação. Amém. É a palavra da vida. Então, o Senhor, a figura de Adão, a figura da criação do homem, o Senhor também edifica a igreja. O Senhor veio à terra para edificar o seu corpo. Amém. Quando o Senhor falou para o homem, antes de criar o homem, o Senhor falou assim, não é bom que o homem esteja só, quando o Senhor criou o homem, certo? Façamos. Bom, então ele não estava sozinho. Com quem que ele estava? Quando ele disse, façamos. Ele falou na primeira pessoa do plural. Nós façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A nossa de quem? Quem é que estava com o Senhor? Então era a Trindade, né? Nós sabemos que era o Pai, o Filho e o Espírito. Por que esse desejo de Deus? Para que o Senhor pudesse ter a sua expansão. Amém. Para que Jesus, para que o Filho pudesse ter a sua expansão. Amém. Cristo veio e morreu por nós para que ele pudesse ter a sua expansão. Amém. A noiva do Cordeiro, que é a igreja. Aleluia. Então, o intuito principal do Senhor na terra é edificar a sua igreja. Edifício de Deus, sois vós. Não está assim escrito lá? Amém. Edifício de Deus, sois vós. Então esse é o propósito. Bom, mas e agora? Nós cremos no Senhor, vivemos a vida da igreja, estamos juntos, precisamos nos relacionar. Aí o Senhor, a partir daí, quando ele revela a igreja, ele começa a falar para os discípulos, no Mateus, né, e na Bíblia toda, depois tem toda uma história, dizendo aos seus filhos, aos membros do corpo de Cristo, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam fazer, como eles deveriam guerrear, qual seria a conduta para que realmente a vontade de Deus pudesse ser expressada, alcançada aqui na terra. Então ele começa. Aí chega lá em Mateus 16, lá no 24, logo depois dele revelar a igreja, aí ele começa a falar. Ele revela a igreja lá para Pedro, né? Você vai edificar a minha igreja e você tem a chave. Tá? Mas lá no 24 ele começa. Então disse Jesus ao seu discípulo, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser edificar a igreja, quem quiser pregar o evangelho, quem quiser amar as pessoas, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua própria vida, essa vida que é a vida psique, a vida da alma, perderá. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Então aqui o Senhor começa a dar a primeira condição. Bom, vocês creram, vocês me receberam, nós vamos edificar a igreja. Agora, a condição é o seguinte, não mais você, mas agora nós, eu em você, né? E você negando a si mesmo, então você não vai olhar mais para você. Você vai considerar o outro superior a si mesmo. Você vai cuidar das pessoas. Isso é negar a si mesmo. Né? Quando eu deixo de fazer as minhas coisas, pensar em mim mesmo, e penso primeiro na minha esposa, depois eu penso nos irmãos, eu penso em pregar o evangelho, penso em cuidar das coisas de Deus, estou praticando, é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque assim o Senhor falou, é a condição para nós seguirmos o Senhor. Essa é uma das condições. Né? Aqui, aí no livro, os irmãos relatam várias coisas que nós como líderes das igrejas, e nós como irmãos que vivemos a vida da igreja, precisamos praticar. Porque a palavra nós não podemos tomar a palavra como uma letra somente. A letra mata, mas o Espírito vivifica, dá vida. Então eu preciso tomar a palavra como o Espírito que dá vida. Em outras palavras, eu preciso praticar a palavra. Se eu tomá-la somente como um conhecimento, eu conheço a Bíblia toda, de ponta, de Apocalipse
de Gênesis a Apocalipse. Mas o quanto eu pratico da palavra, o quanto eu tenho sido esse líder, quanto eu tenho sido esse trabalhador da 1/10 hora que prega o evangelho, que cuida das pessoas, que ama as pessoas. Aí o Senhor continua, né, falando lá em Mateus 18. Eu custava entender esse versículo, mas eu queria ler um pedacinho. Os irmãos lá de 1:4 fala. Naquela hora, aí o Senhor começa a falar. Fala, ó, vocês querem edificar a igreja? Quer vir após mim? Quer, né? Então tá bom, então agora aguenta. Então naquela hora aproximaram de Jesus os discípulos e perguntaram, quem é porventura o maior entre nós aqui? Milton, quem que é o maior aqui? Sou eu que estou falando? Não. Quem? É você o maior? Não. Ela é o maior? Não. Quem é o maior? Não temos isso no nosso meio. Porque nós somos membros de um único corpo. Nós somos irmãos e co-herdeiros, somos conservos uns dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Nós não estamos aqui para almejar posição de forma alguma. Nós não estamos aqui para almejar, né, ter preeminência, ser o maioral, sermos vistos como alguém que fala a palavra de Deus. Não. Nós estamos aqui para ser servo de Deus, servo do Altíssimo. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, cuidar uns dos outros e considerar um superior a mim mesmo. Aí o Senhor fala aqui. Aí eles perguntam, quem porventura é o maior no reino? Ele falou, e Jesus chamando uma criança, colocou o nome deles, né? Uma criança, né? Certamente falou assim, 5 aninhos, né? Chamou uma criancinha e falou para ela assim, ó, em verdade eu vos digo, se não vos converteis ou tornar, né? Vos tornar, convertedes e não vos tornar como criança, aí é que é a parte forte. De modo algum. Opa, eu fiquei chocado com isso. De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino. Então, irmãos, essa é a condição para o líder. Se nós queremos liderar em casa, né? Em algum lugar nós somos líderes, não somos? Na igreja, no nosso trabalho, na escola, alguma coisa o Senhor está nos dando para liderar. Não somente o líder que está na igreja, como um irmão sênior, um ancião, que fala a palavra, que cuida dos irmãos, ou mesmo um pastor, que já está há muito tempo. Tá certo, tem essa função. Não é para deixar de ter, tem sim. Mas todos nós, de alguma maneira, podemos praticar a liderança. A melhor maneira de nós praticarmos a liderança é nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar diante das pessoas. E considerar as pessoas superior a nós mesmos. Assim, nós estamos aqui dentro de Mateus 18. Como a criança, simplicidade. Outro ponto da criança é que a criança não tem cultura própria, formada. Ela não formou cultura. Uma criança, ela é simples. Ela não tem conceito. Até o sabor das coisas, para ela, tanto faz, ela está aprendendo com tudo. Tudo ela aprende, tudo para ela é novidade. É como uma folha branca, né, que vai se escrevendo ali a cultura. Se ela nasce na Ásia, no Japão, ela vai nascer comendo peixe cru. Se ela nasce aqui em Minas, é torresmo, pão de queijo. Né? A cultura de quem nasce em Minas é pão de queijo. A cultura de quem nasce no Goiabada, né? Muita coisa boa aqui, né? Quem nasce no Japão é peixe cru, shiitake, sushi, sashimi, manga, essas coisas. Né? Cultura. Mas se você pega uma criança, ela não tem nada disso. Ela precisa ser formada. Assim o Senhor está querendo falar conosco. Nós, na igreja, nós, no serviço a Deus, precisamos ter esse coração de criança, de simplicidade. Quem nós somos? Nada. Nós somos simples. Estamos aprendendo com o Senhor. O Senhor manda eu ir para cá, eu vou. O Senhor manda eu ir para lá, eu vou. Se os irmãos falam agora, vamos para a rua pregar o evangelho, eu vou. Não vou questionar. Não, irmão, lá eles vão falar, não. Vai. Não tem conceito, né? Essa simplicidade que o Senhor está se referindo a isso. Então nós precisamos ter esse coração despojado para servir o Senhor. Para liderar, porque quando os irmãos estão liderando e as pessoas não nos veem, elas creem. Se eu me humilho, não é assim que o Senhor fala lá em João? Fala assim, Pai, eu rogo para que eles sejam um como nós somos. Porque se eles forem um conosco e eu com o Pai e eles conosco, né? Se nós formos um, o mundo vai crer. Para que o mundo creia. Então a melhor maneira de eu pregar o evangelho é eu ser simples. Né?
eu ser unânime com os irmãos, com os outros, né? Essa parte de unanimidade é ter a mesma mente, o mesmo sentimento de alma, né? Mesma alma. Lá em Efésios 2 também fala, Efésios 2, o Senhor dá outra dica para os líderes, para os que querem seguir o Senhor. É fundamental isso aqui. Efésios 2, ele fala, Efésios 2,19 fala, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Por que não é mais estrangeiro e peregrino? Porque agora já está no reino. Creu, foi transferido de esfera. Saiu do reino do império das trevas, e não está no reino do Filho do Senhor, está no reino dos céus. Né? E você não é mais peregrino em terra alheia. Você tem casa, você tem família agora, você pertence à família de Deus. Né? Ora, já não sou mais estrangeiro e peregrino, mas concidadãos. Ou seja, nós somos concidadãos do reino. Por quê? Porque nós temos uma só fé, uma só esperança, um só Deus. Né? O que mais? Um só batismo. Um só Espírito. Não é isso? Somos concidadãos e temos a mesma vida. A vida que está em você é a vida que está em mim. Porque o Senhor morreu por nós. Ali naquelas 3 últimas horas que ele fala que o Senhor o abandonou, naquelas 3 últimas horas, toda a ira de Deus, todo o pecado do homem, né, ele carregou naquela hora e levou para a cruz. Então, o meu, o seu, de todo mundo, de toda a terra, de toda a humanidade, foi encravado naquela hora na cruz. E quando ele morreu, desceu ao Hades, rompeu os grilhões do inferno, subiu à terra, andou com os discípulos, depois ele foi assunto aos céus. Amém. E sentou à direita de Deus. E o Consolador, que é o Espírito, hoje habita em mim, em você, em cada um de nós. Né? Então, por isso nós somos concidadãos. Pertencemos à mesma cidade. Né? Somos a mesma pátria. Amém. Somos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Irmãos, não diga que você não tem família. Nós somos uma só família. Todos aqueles que creem no seu nome. E somos edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a palavra. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra, o fundamento. No qual todo edifício, que somos nós, que estamos sendo edificados, certo? No edifício de Deus sois vós. Somos edifício. Aí entra bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, nós crescemos para que nós podamos nos tornar um santuário. Sabe para que eu creio no Senhor? A igreja? Para que nós nos tornemos santuário de Deus. A igreja é a morada de Deus. Nós que lideramos uns aos outros, né? Lideramos os irmãos também, nós lutamos para pregar o evangelho para que o Senhor tenha descanso. E nós somos o próprio descanso do Senhor, a igreja edificada. Né? Mas aqui eu queria chamar a atenção, que é só assim, bem ajustado. Para que, qual todo edifício, bem ajustado. Então significa o seguinte, quando eu estou edificando, todo mundo aqui de alguma maneira já mexeu com construção. Se você fala, vou construir lá um barraco, vou construir uma casa, seja o que for. Aí você tem o terreno, você tem a base. Todo mundo tem, que é o Senhor. O Senhor é a base. Aí você fala, bom, agora eu preciso fazer a fundação, depois as viga baldrame, laje, primeira laje, edificar a alvenaria, cobertura, acabamento. Não é isso? Você pensa em todos os materiais. Mas onde estão esses materiais? No depósito de material de construção, na pedreira, tudo espalhado. No lugar onde vende ferro. Não é isso? São os materiais. Então, para me edificar um edifício, eu pego esses materiais, põe na porta do lote, chamo os edificadores, chamo os irmãos e fala, está aqui o material, vamos começar a guerra. Aí é uma guerra. Só que esse material, você começa, quando você cava o buraco, primeiro você põe o ferro, depois você joga o concreto. Ou você joga a tinta lá dentro. Tinta no final. Acabamento. Então veja bem, os materiais não estão ajustados. Nós somos os materiais para a edificação da igreja.
Os materiais precisam conviver uns com os outros, estar no lugar certo, na hora certa, relacionando e respeitando um ao outro. O respeito mútuo entre os irmãos. Não julgar os irmãos. Não julgar as pessoas por que elas fazem, o que elas são. Né? Acaso, né, o Paulo fala, acaso a mão pode brigar com o olho? Nós não somos membros do mesmo corpo? Assim é na edificação da igreja. A condição para que nós possamos seguir o Senhor, né, ir após ele, é que nós precisamos estar bem ajustados uns com os outros. Isso inclui respeito pelas pessoas. Né? Bom, vamos para o próximo item. Romanos 14. Está dando para ir bem, irmãos? Como é que está? Romanos 14, fala 18, fala assim. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Irmão, isso não está escrito à toa na palavra, na Bíblia. A seguir nas coisas do shalom. Shalom inclui relacionamento dentro, né, da paz. Porque quando há por exemplo, marido e mulher, quando existe um bom relacionamento entre marido e mulher, não há paz. Há paz no lar. Os filhos crescem em paz. Porque tem harmonia. Porque tem aqui, ó, aqui que fala aqui, ó. Seguimos as coisas da paz. O que são as coisas da paz? É a alegria, é o sustento, a segurança, não é isso? É o relacionamento. O que mais que a paz tem no Shalom, se lembra? Enfim, são tudo aquilo que promove o bem-estar. Né? Assim, pois, seguimos as coisas do bem-estar e também as da edificação de uns para os com os outros. Né? Então, na igreja, nós que lideramos, nós que estamos cuidando uns dos outros, precisamos promover a paz. Eu preciso pagar caro para promover a paz. Não é isso? Eu dou minha vida. Quem negasse-me, eu dou minha vida para promover a paz. Tá certo? O que depende de nós, tenha paz com Deus e com os homens. Bom, em Colossenses 3,15 fala também, lá na King James, fala que nós somos convocados para ter paz. É diferente, né? Ser convocado é como falar, vai ter uma guerra. Quem vai, levanta a mão. Não é assim, não. Você está convocado para ir para a guerra. Tânia, você está convocada para ter paz. Oh, Senhor, muito obrigado. Então, irmãos, nos chamou para paz. O Senhor não chamou para qualquer outra coisa. Para que cada um tenha paz. Basta nós invocarmos o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor, buscar as coisas da edificação. Sai para a rua para pregar o Evangelho. Um outro item é o Filipenses 2. Eu não vou ler não, mas não, seria bom, né? Filipenses 2, de 1 a 3, fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, são aqueles que saem de dentro para fora, lá do seu interior, lá do seu esplâncton, lá do seu ventre, né? Alguma consolação que sai de dentro de você, afetos de misericórdia, afetos e misericórdia para uns com os outros. Irmãos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Nós precisamos ter misericórdia uns dos outros. Marido, precisa ter misericórdia da sua esposa. Esposa, você precisa ter misericórdia do seu marido, dos filhos, das pessoas que estão andando na rua. Olha lá aquele senhor lá na rua de branco. Olha lá. Precisamos ter misericórdia dele. Olha lá. Onde ele vai? O que ele está fazendo? Será que ele tem um Senhor? E quando o Senhor voltar? O que vai ser feito dele? Para onde ele vai? Ele vai para o fogo eterno? Então você precisa pregar o Evangelho do Reino. E eu preciso ter misericórdia das pessoas. Isso aí, tem que ter sentimento. Compadecer. Afetos de misericórdia. Aí ele fala assim: completar a minha alegria. Né? De modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, nós precisamos ter o mesmo pensamento com respeito à vinda do Senhor. Como apressar quem amar,
Não somente amar, mas apressar a vinda do Senhor. Pregando o Evangelho. Cuidando das pessoas. Primeiro do lado, a esposa. Começa lá em casa. Pensai completamente de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma. Que alma, irmãos? Alma é mente, vontade e emoção. Essa é a sua alma. Tem a mesma vontade, tem a mesma mente, a mesma emoção. Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, né? O sentimento é a mistura do coração com a alma e o espírito. Nada fazais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um. Essa parte é boa, né? Quem pode fazer isso aqui, ó? Considerando cada um o outro superior a si mesmo. Ou seja, eu olho para você e eu me humilho, te considero superior a mim. Isso é um exercício. Às vezes não é tão fácil para nós, né? Mas o Senhor está falando aqui. Eu preciso seguir o Senhor. Esse é o modelo de Deus. Isso aqui são os itens que os irmãos lá na sala de guerra falou para os líderes. Ó, você quer ser um líder? Então se humilha. Ame as pessoas. Amém. Foi assim que o Senhor Jesus, como um líder, que é o nosso líder, fez. O Senhor aqui não ficou no palácio recebendo as embaixadas dos países. O Senhor foi para as ruas pregar o Evangelho do Reino. Não é isso? Daí o Senhor falou assim, depois que o Senhor desceu do monte, desceu dos 40 dias lá, na tentação, quando ele desceu, ele foi lá para a beira da água lá, do mar, daí se começou a pregar o Evangelho, não é isso? O Senhor falou assim, daí o Senhor começou a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é a igreja, irmãos. É a igreja. É a realidade. É a realidade. Hoje nós vivemos a realidade do reino dos céus. Onde Deus reina. Também tem um amor reverente à palavra, que está lá em Isaías, né? Vamos ver, né? É bom nós lermos esses versículos, irmãos, para, assim, tudo que nós formos fazer, a palavra que tem que ser o nosso... Está aqui assim, 66:2. Porque a minha mão fez todas as coisas, amém, e todas vieram a existir. Diz o Senhor. Mas um homem para quem olharei é este. O Senhor vai olhar para esse homem aqui, ó. Sabe que homem que é? O aflito e abatido de espírito, que dedica seu amor à palavra. Aqui fala treme, mas na tradução King James atualizada fala... mas um homem para quem olharei, este o aflito abatido de espírito, que treme da minha palavra, aqui nessa tradução. Mas na outra está, do espírito, e que treme do seu amor pela palavra. Né? Que dedica, né? Então nós precisamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Né? Nós não podemos jamais nos apartar da palavra. O povo de Deus sem a palavra se corrompe rapidamente. Né? Por fim... Não, e Efésios 6? Efésios 6? 6:12? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem é que domina o mundo? As regiões celestiais que sopram nos governos. Né? O governo humano não pertence a Deus. O governo humano pertence aos principados. Ele é guiado e dirigido pelos principados e potestades nos ares. Tá certo? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem é que domina o mundo? Os principados e potestades. E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nossa luta não é aqui na terra, não. Nossa luta é nos ares. Não é contra as pessoas. As pessoas estão ali, ó. Amar e pregar o Evangelho. Tem governo A que é bom, tem governo B que é ruim. Minha luta não é contra os governos, porque esse governo, quem governa, está escrito aqui, ó, que os dominadores desse mundo tenebroso estão nos ares. E eles dominam o mundo, do qual nós não somos do mundo. O mundo nos odeia. Não é assim que o Senhor fala? E depois, irmãos, nós temos Mateus 20, que depois
É muito interessante, Mateus 20. Mateus 20 é maravilhoso porque fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Tem um trabalhador da primeira hora, da segunda, até a 1/10 hora, que é a última hora, que é essa hora que nós estamos hoje, né? Então, pertinho da volta do Senhor. A primeira hora são os séculos, né? Foram os séculos. Vieram tendo os séculos e os tempos, né? E agora nós chegamos no final dos tempos, que são 6.000 anos, que são 6 dias que o Senhor fez tudo e descansou no 7º. Nós estamos para entrar no 7º ano, no milênio. Aliás, já entramos. Então nós estamos às portas da volta do Senhor, né? E aqui fala, e saindo por volta da 1/10 hora, eles já tinham contatado todos, de todas as horas, né? Encontrou e saindo da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Eles responderam: ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. E aí o Senhor depois chega e retribui a cada um deles, começando por eles. E aí tem os que chegaram primeiro e falaram: mas nós trabalhamos o dia inteiro e o Senhor vai dar para nós o mesmo tanto que está dando para eles? Irmãos, é que naquela época era diferente. Então, para o Senhor aqui, para nós, os que trabalharam nas horas anteriores à nossa, eles tiveram um trabalho diferente do nosso. Então o Senhor o Senhor quer e quis, vai nos remunerar, nos galardoar, né, igual eu falo aqui, igual a eles. Por quê? Hoje nós sabemos a dificuldade que são os tempos. Nos finais dos tempos, são tempos difíceis. Então o meu empenho hoje é muito maior. Veja bem, no século XV tinha internet? Né? Não tinha internet. Tinha o que nós temos hoje? Não tem. As pessoas não tinham nem o que consumir. Hoje é um problema para os filhos de Deus. Hoje a sociedade é um problema. Então o esforço hoje para buscar o Senhor, para pregar o Evangelho, para sair às ruas, para viver a vida da igreja, é muito maior. Né? Então o Senhor, aqui como que o Senhor está remunerando mais por causa da dificuldade. Por isso o Senhor disponibiliza o Espírito 7 vezes intensificado para nós. Né? Para que a gente haja força para cada um de nós, para combater o que tem aí, né? Já que é uma guerra. Então, aí depois nós temos Mateus, que fala, né, muitas coisas, né? E por final, o Senhor fala: é bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. O Senhor vai voltar, irmãos. O Senhor está voltando. E o Senhor nos precisa encontrar assim, pregando o Evangelho. Como trabalhadores da 1/10 hora. Nos humilhando diante das pessoas, diante de Deus, considerando um superior, né, ao outro, dentro de casa, com a esposa. Nós não podemos pensar mais em pregar o Evangelho e fazer como antigamente. Hoje nós precisamos pensar diferente, pensar fora da caixa, sendo que com a velocidade urgente do Espírito, o tempo urge. A experiência dos irmãos na pregação, agora, por isso nós estamos aqui com o Bom Café, com o Expo Livro, os colportores dinâmicos estão na rua, falando assim para as pessoas: posso orar por você? E as pessoas dizem: pode. Eles oram por ela, pregam o Evangelho, as pessoas choram. E nessa história, mais de 3 milhões de livros foram distribuídos nesse período, dos 3 últimos anos. Mais de 3 milhões. Eu não tenho o número direito. E o número de pessoas, mais de 30 milhões de pessoas. Olha, irmão, os números. Mais de 30 milhões de pessoas foram abordadas na rua e receberam oração. Mais de 200 pessoas foram salvas do suicídio. Mais de 200. Pessoas que estavam indo suicidar, aí encontrou um, falou assim: posso orar por você? A pessoa fala: foi Deus que te mandou porque eu estava indo morrer. Aí olha para ela, ela chora, arrepende, se volta ao Senhor. Cuidado. Aí os irmãos colocam essa pessoa na rede de cuidados, os irmãos, através da internet, cuidam delas, e ela vai reunindo ou não, vai depender dela. O importante, irmãos, é que nós jamais pensamos que nós poderíamos alcançar esses números. E o Senhor conta conosco. Isso não é um privilégio meu, seu, é de todos nós. Abordar, não interessa onde eu estou reunindo, né? Não importa onde eu estou. Eu posso estar na rua fazendo isso
o dia inteiro, eu posso dedicar 1 hora por dia, ou posso ser por oportunidade, igual foi hoje? Hoje de manhã, nós vamos entregar, pegar uma joia na casa, minha esposa é joalheira, ela faz joia, aí nós fomos na casa do Ourives pegar uma joia, aí ele entregou e falou, eu vou trabalhar até quarta, porque quarta-feira eu vou fazer uma cirurgia. Aí o senhor falou para ele, olha por ele. Aí eu falei, então vem cá, nós vamos orar. Nem perguntei. Nós vamos orar por você. E oramos por ele, e ele, sabe, irmãos, ele chorou. Ele chorou. Karim orou, eu orei, e viemos viajar tranquilo para cá, né? Então, assim, nós podemos poder fazer a reportagem, abordar por oportunidade. Eu tenho uma oportunidade, eu falo, Senhor, hein? Todo dia eu vou no posto, eu vou numa padaria, eu vou em casa, onde eu for. Né? Então, isso não é um privilégio de um grupo de irmãos que são profissionais do Evangelho. Não! Isso é um privilégio, isso é para todos nós. Não importa onde eu estou reunindo. Né? Eu fico pensando, né, se todas as igrejas de toda a terra praticassem isso. Né? Posso orar por você, um grupo de irmãos sai, tem uns que ficam cuidando, né? E nas ruas pregando o evangelho, mostrando um livro. Você sabe por quê? Nós não queremos, com o livro, nós não temos interesse nenhum. Eu sou empresário, mexo com construção civil. Cada um aqui tem sua profissão, não tem interesse nenhum em fazer dinheiro com isso. Mas eu tenho um interesse sim, com que uma pessoa lê, crescendo em vida, amadureça, se torne um cooperador de Deus nessa terra. Para isso os livros são distribuídos. Esse é o nosso coração. Coração da editora, do Instituto Vida para Todos, dos Irmãos São na Rua, do Expolivro que está aqui, aberto ao público, é para pregar o Evangelho. Quem me dera, né, se todos nós, né, todas as igrejas pudessem praticar, posso orar por você? Orasse e aí entregasse uma literatura, entregasse um livro para ele ler, né, ter acesso a uma literatura saudável. Vocês já imaginaram o que ia acontecer? Com um grupo mais ou menos de quantos comportores nós temos no Brasil? Mais ou menos 300 e poucos irmãos que ficam de 8 a 10 horas por dia na rua pregando o Evangelho. Posso orar por você? E apresentando um livro. Foram vendidos mais de quase 4 milhões de livros já. Hoje, irmãos, o livro que vende muito, vende 1000. Né? E esses livros são um verdadeiro milagre que está acontecendo. Então, por isso, falo, pensar fora da caixa, né? E não ter vergonha. Daí de chegar para abordar as pessoas. As crianças chegam e abordam. Já viu os meninos pregando o Evangelho? Eles chegam e falam assim, eles não querem saber se está na fila do açougue, se onde é que está, se a pessoa, se está atrapalhando um negócio do um ou do outro. Eles chegam e perguntam. Simplicidade e com alegria. Eu não preciso sair com medo, né? E eu roendo unha, agora eu vou pregar, ai, meu Deus, que... Não, vai com alegria, o Senhor é conosco. A igreja de Deus, né? Então, louvado seja o Senhor, né? Nós, esperamos... Gasguei. Esperamos que os irmãos ganhem isso. Né? Vamos para as ruas. Jesus foi para a rua. Amém. Onde você reúne, não importa onde você reúne, vai para a rua. Chama um grupo de 5, 6 irmãos que chegaram do seu, vai para a rua e fala essa palavra milagrosa. Essa frase, desculpa. Posso orar por você? Vamos repetir comigo assim. Posso orar por você? Irmão, vocês não têm noção do que é essa frase. Não precisa chegar e perguntar assim, boa tarde, meu nome é Mauro, eu sou da igreja. Não, esquece isso. Isso não tem importância nenhuma. Chega direto e fala assim, posso orar por você? Ou então, o mais você pode fazer assim, boa tarde, boa noite ou bom dia. Bom dia. Posso orar por você? Eu fiz isso muitas vezes, os irmãos estão fazendo aí. Funciona. Eu lembro que na década do ano 2000 a 2010, 2000 mais ou menos, nós, um grupo de irmãos, aqui no Brasil, na verdade em toda a terra, nós ganhamos do Senhor que nós iríamos pregar o Evangelho do Reino em todas as cidades do país. E assim nós fizemos. Aqui em Minas Gerais, são 800 e poucos municípios, nós fomos em todos os municípios do estado de Minas Gerais. E assim foram os estados do Brasil. Eu e minha esposa, nós saímos, eu e ela, a Taninha, a gente ia junto.
sempre os grupinhos de irmãos, e eu ia muito para aquela cidadezinha lá no norte de Minas. Passava o final de semana, batendo de porta em porta e falando do reino. Mas aí a gente chegava naquela época e batia na porta e falava assim: boa tarde, meu nome é Mauro, eu sou de Belo Horizonte, me reúno na igreja em Belo Horizonte. Nós estamos aqui na cidade falando um pouco para as pessoas, para orar por elas. Nós gostaríamos de orar para as pessoas. 50% falava assim: pode entrar. Os outros 50% fechava a porta na cara. Não, obrigado, não quero. Aí o senhor... E não funcionava meia-meia. Hoje, funciona quase que 100% com essa frase: posso orar por você. As pessoas tomam um choque. Elas nem sabem responder. Pode. É impacto. Então a hora que fala assim, você ora por elas e elas são ganhas, irmãos. Aquela pessoa que ia para o inferno, você ora por ela e prega o evangelho para ela, coloca um livro na mão dela, ela é salva. E você faz parte dos trabalhadores da última hora. E quando o seu Senhor voltar, ou nosso Senhor voltar, nos achar fazendo assim, Ele vai nos retribuir com um galardão no reino. Não é isso? Então louvado seja o Senhor. O Senhor abençoe cada um de nós. Amém. Amém.